ação do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte começa em meados de maio de 2006, quando eu fui convidado pelo companheiro Vilmar, do Sintururu, para uma reunião com os trabalhadores da empresa Nossa Senhora da Glória, aonde eles reivindicavam uma série de condições de trabalho e também de remuneração. Após essa reunião, que foi meio tumultuada dentro do auditório da empresa Glória, foi feita uma assembleia na sede do sindicato para decidir os rumos da negociação que tinha iniciado. Após a conversa da assembleia com os trabalhadores, aonde nos chegou a um consenso, eu, em conversa com o companheiro Vilmar, lhe disse que me parecia que dentro dos trabalhadores havia um interesse de ter um sindicato que atuasse mais especificamente em relação a esses trabalhadores do transporte urbano. Após algumas conversas, disse ele que tinha alguns companheiros, principalmente da empresa da Nossa Senhora da Glória, se organizando para fundar um novo sindicato. E o Vilmar disse então para que eu fosse procurar alguns companheiros, e dentre eles estava o Ari. Procurando o Ari, chamei-o para uma conversa lá no meu escritório, onde ele compareceu, e eu me apresentei. O Ari não me conhecia, mas confiou na minha pessoa e confiou na possibilidade de nós termos uma organização sindical que realmente viesse lutar pelos trabalhadores. Procurando o Ari, chamei-o para uma conversa lá no meu escritório, onde ele compareceu, e eu me apresentei. O Ari não me conhecia, mas confiou na minha pessoa e confiou na possibilidade de nós termos uma organização sindical que realmente viesse lutar pelos trabalhadores. Marcamos uma reunião para, na semana seguinte, reunirmos novamente e buscar o entendimento de como fazer esse novo sindicato. Nessa primeira reunião, o Ari trouxe o companheiro Gemir e também o companheiro Lourenço. Num sábado à tarde, lá no meu escritório, conversamos a respeito da formação desse sindicato e novamente ele disse: só nós é muito pouco, temos que trazer outras pessoas para engrossar esse grupo. E aí, novamente marcamos uma outra reunião para que a gente pudesse aí retomar a conversa. E nessa nova reunião apareceram diversos companheiros que, a partir de então, passamos a discutir todos os sábados à tarde para formarmos o estatuto e dar seguimento à fundação do sindicato. Após uma jornada de trabalho de mais de 12 horas de serviço, cansado, cheguei em casa, a minha esposa recebeu uma ligação, o senhor ligou para a minha casa, convidando para fazer parte de uma reunião para tratar de um assunto do meu interesse. E aquela desconfiança, por a gente se tratar de uma origem alemã, natural de Blumenau, sempre naquela desconfiança, assim, o que o advogado quer com um mero trabalhador do transporte coletivo, para tratar do que assunto, e a gente acha, pô, será que o que eu fiz na minha jornada ali, no meu dia a dia, um advogado me chamar no seu escritório para dizer o que eu cometi de erro, alguma coisa, naquela consciência pesada, mas como a gente estava trabalhando, firme aí no dia a dia, fazendo o seu melhor, dando o melhor a gente só vou lá ver o que o advogado quer falar comigo. Chegando no seu escritório, o senhor começou a conversar comigo quanto tempo tinha de empresa e virou e mexeu, o senhor começou a falar sobre sindicato.
né? O que eu achava do sindicato, que a gente relatou para o senhor na época, relatei para o senhor na época, que o sindicato que nos representava na época, ele estava muito sumido, muito distante dos trabalhadores, né? A gente esperava que o sindicato tinha que estar mais presente com os trabalhadores e que existia a possibilidade de fazer um novo sindicato, um sindicato aqui na região de Blumenau, um sindicato que representava os trabalhadores da cidade de Blumenau, um sindicato que representava 3 empresas de ônibus que viviam longe, muito além de favorecer uma vida melhor para os trabalhadores. O senhor sugeriu aquele dia assim, ó, se você quiser ir, né, eu tenho uma relação aqui de nomes, só tinha 10 nomes na época, que o Vilmar falou para o senhor, ó, procura essas pessoas, o meu nome estava encabeçando ali na primeira, tinha vários outros companheiros, que hoje ainda estão na nossa categoria, e a gente começou a conversar, e o senhor falou para mim aquele dia, Ari, vamos marcar uma próxima reunião para outra semana e traga mais alguns companheiros, colegas seus de serviço para vir discutir essa ideia. E a primeira pessoa que eu vim falar foi o Lourenço, né? Hoje ele está aqui ausente, mas o Lourenço foi a primeira pessoa que eu conversei com ele. E convidei também o meu amigo, meu colega aqui, o Gemi, para vir fazer parte dessa reunião. O Gemi, ele ficou até surpreso no dia que estava trabalhando, conforme a gente tinha uma escala, um parava 2 horas, outro 2h30, e aguardamos o Gemi no terminal para nós 3 chegar no escritório do Dr. Léo para conversar. Quando nós chegamos lá, que nós tocamos num assunto com o Gemi. Gemi, eu acho que, só para te adiantar aqui, nós estamos aqui conversando sobre É um prazer também enorme, satisfação muito grande de estar aqui, né, relembrando toda essa luta que a gente teve aí. E na primeira conversa, vamos comigo, e eu assim, bom, vamos fazer uma compra, ele vai pedir para mim assinar de uma lista, né, porque eu não falava o que era, vamos comigo, né. E foi realmente uma grande surpresa chegar lá e, né, encontrar o Dr. Léo falando da história de sindicato e tal, de luta. Aí eu fiquei a par dessa situação de montar um sindicato, de combatesse mais, né, a injustiça que estava acontecendo sobre as escalas de 12 horas, de aumento de salário, que nós, uma categoria de 1.000 funcionários nas 3 empresas, fazíamos uma assembleia com 50, 60 funcionários. Então, por mais que brigasse, não ia chegar nunca, porque eu não acreditava mais no sindicato, eu não tinha força para lutar. E é uma satisfação muito grande estar hoje, né, hoje no estado todo se fala em Sintranspol, se fala no sindicato de luta, né, um sindicato de pessoas do bem, pessoas que lutam mesmo, pessoas que só pensam no trabalhador, no bem, não só do trabalhador, como na família do trabalhador. Então para mim é um orgulho muito grande fazer parte dessa... Bem, eu estava trabalhando na Rodovel, aquela trabalhadora cabestrada, né? Só que a Rodovel resolveu trocar o banco para nosso recebimento de salário. E nós teríamos que pagar uma taxa. E aí não só eu, como os demais companheiros da empresa, ficaram revoltados. Não, mas como é que eu vou pagar taxa para receber salário e tal? Procuramos ver legalmente se isso poderia, não poderia, na verdade, legalmente não poderia se cobrar taxa para receber salário. Taxa de manutenção de conta. Taxa de manutenção de conta, exato, é verdade. E aí os companheiros começaram a reclamar. Eu cheguei, tinha um membro do sindicato na época lá da Rodovel, que era o DAC, né, delegado, não me vem o nome agora, e perguntei pro cara, vocês não vão fazer nada a respeito disso, isso não pode, é contra a lei e tal. Ele disse, não tem o que fazer e tal. Eu disse assim, mas eu não vou pagar essa taxa. E os outros companheiros também não. O que nós vamos fazer? Ora, gente, vamos fechar a conta no banco. Mas ninguém tinha coragem de fechar a conta no banco e eu resolvi que eu ia fechar a conta no banco. Mas eu sabia também que eu ia para a rua. Mas eu ia dizer, ó, os companheiros, ó, na época eu era a segunda mulher de transporte, né? Não tinha mais mulher, né? Era só eu e a Caia, eu fui a segunda a entrar. E a sala estava cheia dos companheiros lá, e eu, metida como sou, né? Cheguei assim, ó, vocês estão todos calça frouxa, eu vou lá amanhã, fecho essa conta no banco. E nisso eu estou indo para iniciar a jornada no ônibus,
o companheiro Dirceu, ô Marlene, espera aí. O companheiro Dirceu disse assim, você está afim de entrar no sindicato? Eu disse, eu não quero entrar nesse sindicato aí, tá maluco? Não, é outra história. Ele colocou o que estava acontecendo, né, das reuniões anteriores que o El fez, e eu disse assim, estou dentro. Se é os trabalhadores que vão tocar esse sindicato, estou dentro. Bom, resumo da ópera, eu tive que ficar um mês pianinho, porque daí não podia falar nada que nós estávamos formando o sindicato, né, Léo? Porque senão aí era rua mesmo. E aí a gozação foi grande durante um mês dos companheiros, não vai fechar conta, a senhora não ia fazer, ia acontecer. Tanto que a primeira ação do Sintranscol foi essa questão da troca de banco e de pagamento de tarifa para recebimento de salário, foi a primeira ação do Sintranscol, que nós logramos êxito e que até hoje a gente não paga para receber salário. Na verdade, eu fazia parte do outro sindicato, só que a gente não participava de reunião nenhuma, não tinha contato direto com o presidente, só em época de negociação, que às vezes ele chamava a gente para participar ali como se fosse a comissão de negociação. Hoje é o que a gente fazia. Aí um dia o Ari chegou, eu encostei o ônibus lá na plataforma, ele estava por lá, eu fui no banheiro, na volta ele me abordou. Ô Cleber, tu faz parte do sindicato? Eu disse, sim, faço. Então, eu não sei nem se eu posso falar contigo isso, mas eu estou aqui para te convidar para participar de uma reunião. Daí eu disse, que reunião? Que a gente está para montar um outro sindicato aí, e aí eu queria que tu fosse participar dessa reunião com nós. Eu fiquei meio assim, né? Eu estava trabalhando, né, num dia de manhã, quando ali chegou, me convidou para participar de uma reunião no escritório do Dr. Léo, para se tratar então da formação do novo sindicato, onde que já estava sendo analisado então um novo estatuto que não condizia com aquilo que a gente ainda tinha. E com isso também participar, compor junto com eles e ver as diferenças que tinha no que a gente estava vivendo no dia a dia e aquilo que a gente pôde perceber e colher de frutos a partir do momento de fundar esse novo sindicato. Quando ele tinha encerrado a jornada de trabalho, eu estava iniciando, ele disse que queria falar comigo. Aí veio, ele disse, temos uma composição de um outro sindicato aí, tu quer fazer parte desse sindicato? Eu falei, depende. A gente falava em sindicato, tinha medo de tudo, né? O sindicato era visto de uma forma muito diferente. Daí ele disse, então eu vou botar teu nome ali, mas aí ele tinha falado, colocado numa suplência. Aí passou uma semana, quando foi para participar de uma outra reunião, aí ele me ligou e disse, tudo bem, vou te botar num outro cargo aí, não sei o que, diretoria. Isso tá bom, tudo bem. Aí já no sábado nós tínhamos reunião no escritório do Dr. Léo. Aí fomos lá para a reunião, aí que já estava esse grupo, já tinha umas 10 pessoas lá, né? Aí quando iniciou todo esse processo. Aí eu nunca esqueço que quando tinha vazado dentro da empresa agora que estava criando outro sindicato. Eu não sei por que chegava no Garcia, eu era o cara avisado. Né? Faz parte da chapa do sindicato, não podia estar formando sindicato, nada disso, cara. Aí quando saiu o edital, com o nome do Cleber do Zanella ali, né, estourou, no sindicato, coisa. Aí tá no meio, Schmidt, eu não estou no meio de nada, nem sei quem é, estão lá, coisa. Medo de perder emprego, né? Aí quando saiu o nome dos 22, né, que estava formado a chapa, que tinha estabilidade, dali que saiu o nome dos 22, caíram de pau esse menino terminal do Garcia. Aí era tarde, né, já tinha acontecido, né. Aí iniciou o processo, né, a gente era novo na arte, ali depois não conhecia nada, né. Todo mundo sabia, estou no sindicato, mas o que eu vou fazer agora? Qual é a nossa função aqui agora? Né? Aí ficou uma coisa muito... E hoje a gente não aprendeu tudo, falta aprender muito, mas já Quando eu recebi o convite pela Marlene para vir para o sindicato, na verdade eu nem sabia o que era o sindicato. Aí, a partir do momento que ela falou que o sindicato era para montar o sindicato para mudar a vida do trabalhador, que ali era bem complicado, estava na situação, aí eu aceitei e
sistema aí para hoje. Eu entrei no transporte coletivo, tinha uma porta para embarcar e uma para desembarcar e só isso. Né? O sistema era totalmente diferente do que é hoje. Foram anos difíceis, né? Eu sempre fui, né, no tempo que a gente reivindicava as melhorias das condições de trabalho, a gente começava a trabalhar. Quando eu entrei na empresa, a gente trabalhava uma semana de manhã e uma semana à tarde. Então eu trabalhava uma semana de manhã e uma semana de tarde. Depois, lá para 2000 veio um paulista, começou a trabalhar, começou a movimentar para tomar o sindicato da atual direção que tinha. E aí, quando as empresas souberam, o próprio sindicato descobriu, né, acabaram degolando o rapaz, mandaram o rapaz embora, mas a chama continuou acesa, e aquilo começou a me despertar um interesse por sindicato. Em 2005, eu fui promovido de cobrador para motorista, né, passei de cobrador para motorista em 2005. A minha escala começava às 5h30 da manhã, eu parava de trabalhar às 7h30 da noite. Claro que existiam alguns intervalos, mas olha a exploração que tinha. Você saía de casa às 5 da manhã, chegava em casa às 8h30 da noite, vivia para a empresa, né? E aí, 2006, o que acontece? Como eu estou no terminal da Fonte ali, escutei um Zoom que estava se trabalhando uma situação de montar uma chapa para uma fundação do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte, porque a gente tinha um sindicato que era Trabalhadores de Transporte Coletivo de Passageiro, Transporte Rodoviários e o Transporte de Cargas. Então a gente, né, surgiu esse bizu. Então fui conversar com o Ari, o Ari deu uma abertura para mim, mas não fala para ninguém porque, né, isso não pode vazar. Só que nesse momento a chapa tá fechada, não tem mais vaga para ti, né? Infelizmente a gente já fechou e tal, mas eu tenho uma pessoa para dar resposta ainda. E chegou um dia que aí eu cheguei ali no meu terceiro período, que eu fazia 3 períodos, um de manhã, um de meio-dia e um à noite. No meu terceiro período o Ari chegou ali para conversar comigo. Né? Chegou ali no terminal para conversar comigo, ó, Marciano, pintou uma vaga, tu estás afim? Né? Teve uma pessoa da Rodovel que desistiu e tem essa vaga aí, como tu está querendo. E aí eu disse, não, eu quero. Né? O que eu queria eu precisava dar uma resposta para mim mesmo diante de todas as sacanagens que a empresa já tinha feito comigo. Né? Então eu precisava dar uma resposta para mim mesmo e ir atrás do... Né? E aí prontamente eu aceitei e a gente começou a se reunir, começou as conversas e acabou, né, no dia 29 de julho, lá no sindicato da construção civil, a gente fez aquela assembleia histórica lá para a fundação do sindicato e de lá para cá a gente tem, né, uma história aí que... Como é que faz-se efetivamente o sindicato, né? Daí tinha que fazer a assembleia, marcamos a assembleia então para o dia 29 de julho de 2006, lá no sindicato da construção civil. É importante dizer o Alberto do sindicato, quando nós fomos procurar, né, Ari, ele disse, não, se for para ajudar os trabalhadores, contem comigo. E ele cedeu o auditório para que num sábado à tarde a gente fizesse. Uma assembleia bem significativa, ou seja, tinha um número até grande de trabalhadores interessados na formação do sindicato. Inclusive alguns chefes, né, que ficaram circulando lá na frente para saber quem estava lá fazendo a fundação do novo sindicato. Após a aprovação da fundação, passou-se então todo o trabalho de discussão do estatuto. O estatuto era muito grande, então optou-se por essa assembleia para discutir alguns pontos do estatuto. Discutido esses pontos, foi aprovado o estatuto e daí a eleição da direção do sindicato. Mas, fundado o sindicato, assumiu-se a direção naquele mesmo dia pela questão da estabilidade. E daí foi se conversar com o sindicato antigo na questão da divisão de patrimônio, onde nós recebemos algumas cadeiras, algumas mesas. Né? Isso é importante também para a história Onde nós começamos o sindicato com 140 sócios, né? No dia 29 de julho, o sindicato já foi criado com 140 sócios, e naquela assembleia vários companheiros pegaram a ficha de filiação, né? Onde no primeiro mês nós já tínhamos ultrapassado mais de 500 associados.